Tomara que Maria filmando. Bom, então. O pastor, né? Isso também. Bom, vamos lá. Isso aqui é um questionamento meu, né? Toda vez eu me pergunto, Senhor, como ouve a minha voz? Como ela chega a ti? Se é barulho ou voz? Porque se não houver amor nas palavras que eu falar contigo, é sino batendo que incomoda o ouvido de Deus. A crucificação de Jesus é o evento mais conhecido da população mundial, sendo ao menos compreendido e o mais importante da história. Bilhões de pessoas sabem como ele morreu, mas elas não têm ideia dos fenômenos complexos que estavam presentes no palco da cruz, e principalmente por detrás da cortina do cenário. Quem pode, afinal de contas, ser capaz de explicar a vida que pulsa em nós? Você já percebeu que você, tal como cada ser humano, é um ser único no teatro da vida? O mestre da vida, Jesus Cristo, era profundamente apaixonado pela espécie humana. Ele dava uma atenção especial a cada ser humano. Os miseráveis eram tratados como os príncipes e os príncipes como os reis. Jesus, por onde ele transitava, ele almejava abrir os portais da mente das pessoas e aumentar o campo de visibilidade sobre a vida. As pessoas viviam engessada dentro de si mesmo, embora ainda hoje muitas continuam travadas na arte de pensar. Parece que algumas pessoas são imutáveis. Elas erram os mesmos erros frequentemente, dão sempre as mesmas respostas para os mesmos problemas, não conseguem duvidar de suas verdades e nem está aberta para novas possibilidades de pensar. Elas são vítimas e não autoras de suas histórias. Aí o tema da palavra: você é o autor da sua história ou vítima dos seus problemas? Lucas 23, 36 a 43. A terceira hora: cuidando de um criminoso e vivendo o maior dos sonhos de Deus. A cena era: muitos fariseus que eram versados no Velho Testamento desafiaram Jesus enquanto ele era flagelado na cruz. Para eles, Jesus não passava de um impostor, pois não reagia às provocações. No momento que todos zombavam dele, um criminoso de súbito fez um reconhecimento inimaginável sobre o encontro no Calvário. Esse criminoso viu Jesus sangrando por toda a cabeça. Ao lhe tirarem a roupa, viu suas costas mutiladas e seu corpo coberto de hematomas. Sobre sua cabeça uma coroa de espinho. Jesus não dava sinal de ser homem forte, mas de um homem fraco e debilitado na condição humana. Mas a surpresa maior foi que o criminoso viu algo além dos hematomas e da sua fragilidade. Ele enxergou que o homem que estava morrendo ao seu lado não era um homem comum, mas um rei com um poder que ultrapassava os limites da compreensão humana, um rei que possuía um reino invisível, mas real. Eu vou ler a palavra aqui. Igualmente os soldados escarneciam e, chegando-se a ele, apresentavam o levinário, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando nessa mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas desse nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Nesse pequeno texto que eu escrevi aqui, o que me chama a atenção que no encontro daquele Calvário,
que Jesus teve entre esses dois homens, esses dois homens que praticavam atos ilícitos na vida, né? Naquele tempo, né? Ali foi um encontro, né? Foi tudo preparação para um encontro também, né? Já Jesus era a promessa de Deus para vir ao mundo, para refazer a aliança entre Deus e o homem, né? Que a aliança entre Deus e o homem precisava ser restabelecida, precisava de novo o homem voltar a Deus, ser perdoado, para poder adorar a Deus, né? E Deus mandou seu único filho. A história todos conhecem, é igual que foi no começo. Muitos conhecem, bilhões conhecem, mas não dão importância do que estava atrás do palco, o que estava nos bastidores. Pedro se dizia um cara tão forte, que amava a Jesus, que seguia a Jesus, que ele mutilou a orelha de um soldado. E Jesus foi lá, reconstruiu a orelha do soldado e mostrou que não é por violência. Que Jesus também estava ali para morrer para aquele soldado. O mais Jesus estava sendo perseguido, Jesus estava ali para salvar a vida daquele soldado também. Ele se mostrou um cara tão forte, tão honesto, tão fiel a Deus. Nossa, não, Senhor, o Senhor debaixo do mar eu vou junto, onde o Senhor estiver eu vou junto. E na hora que Jesus mais precisou, ele negou a Jesus. Quando começaram a falar que entre Jesus e Barrabás, as pessoas viram ele, uma mulher viu ele e apontou ele, e falou, você não estava andando com ele? Quantas vezes no dia aí a gente é apontado pelas pessoas, mas você não está indo servindo a Deus, você não está servindo a Deus, você não está indo para a igreja, porque a sua vida está desse jeito. Aí vem o entendimento que a gente temos que entender que o que se estava atrás desse palco, qual foi a cortina, o véu que Deus realmente rasgou naquele dia. Porque naquele dia houve a separação, o véu se rompeu. O dia que Jesus entregou a vida por nós. Talvez esse outro ladrão, eu não sei se esse que Jesus salvou estava na direita, estava na esquerda, para mim também não importa. O importante é que Jesus ele faz o milagre até no momento difícil, na hora de agonia, na hora que ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? E ali mais uma vez ele mostrou que foi até o final, para que o projeto de Deus pudesse ser concretizado. O sonho de Deus, como falei ali, ó, a hora, cuidando de um criminoso e vivendo no maior dos sonhos, não sonhos de Deus, o amor de Deus, o amor dele por mim, por você e para as pessoas que hoje estão fora, hoje que não puderam vir aqui. O que eu quero dizer é que quando a gente se depara o que aquele ladrão enxergou, que muitas das vezes as pessoas de dentro da igreja não conseguem enxergar isso. Talvez aquele ladrão, o outro que começou a humilhar Jesus, a falar, a zombar de Jesus, falar assim, se você não é filho de Deus, você não é rei, desce daí, salva eu também. É egoísmo. Quantas pessoas são egoístas? Só se importa com o seu próprio umbigo, só se importa com a sua própria situação. Ele quer que resolva a situação dele, ele não está se importando para resolver a tua situação, não está chorando por você, não está cumprindo o que Deus fala na palavra. Chorai com o que choras, né? Sorri com aqueles que sorri, se alegra com aqueles que estão felizes. Se aquele está doente, esteja com ele, ora com ele. Não, mas ele é diferente, talvez ele conhecia Deus, ele ouviu falar de Deus. Como os fariseus que ali estavam zombando de Jesus, o impostor. A nossa fé, por nós estamos aqui hoje, a nossa fé não é uma fé impostora, não é uma fé calejada. E não podemos deixar que alguém, o inimigo, lance a palavra em dizer que a gente tem uma fé calejada, ou uma fé impostora. Porque nós temos convicção, quando Jesus nos chamou, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, nos convenceu que Ele podia nos salvar e dar a vida eterna, não nos convenceu que a gente tinha que aceitar Ele para ter uma vida financeira espetacular, ter milhões de dinheiro, ter milhões de casa, milhões de status, porque isso não trouxe status para Jesus. Ele não veio para mostrar que ele era o homem, ele era o cara. Como a gente vimos, ele naquele momento, ele estava de agonia, com os braços abertos, gravados, como o texto diz, ele mostrou ser um homem fraco. Quantas vezes a gente apontando o dedo para as pessoas, que às vezes a gente vê a pessoa dentro da igreja quietinho. Quantas vezes as pessoas apontam as pessoas que estão caminhando na rua, que às vezes sabe que professa a mesma fé do que ela. Canta o mesmo louvor que às vezes ela canta na igreja dela. Fala do mesmo Deus.
Porque hoje está assim. Hoje as pessoas não querem mais saber de pregar para as pessoas que estão perdidas lá fora. Mas ela quer achar um defeito nas pessoas que servem a Deus. Ela quer achar falar que a pessoa é fracassada, mas ela não quer admitir que ela está errada. Que ela tem que descer de novo e voltar ao primeiro amor e se converter novamente. Então quando eu vejo esse homem falando, se preocupando, sendo egoísta, querendo só para ele, querendo que, mas se não é filho de Deus, desça daí e faz alguma coisa. Eu acho que todos vocês, até você que é mais novo, já passou por isso. Quando as pessoas falou, assim, você não está indo para a igreja? Pede para o seu Deus. A Rosana, então, acho que passou muitas vezes por isso. A Mariane, eu. Quantos momentos de aflição a gente passa e as pessoas são usadas, como esse homem foi usado por Satanás até naquele momento. E foi um encontro tão especial esse momento. Foi um encontro que muitas pessoas chorou. Uma mãe chorando vendo um filho sendo crucificado. Um pai, que era o pai de Jesus, estava ali vendo um filho carnal sendo sacrificado. E este homem, na minha opinião, ele tinha um grau de... Ele podia ter um conhecimento de Deus, quem era Deus, por que ele viveu, né? Talvez ele tinha até conhecimento que Deus, a promessa que Deus tinha, que ia vir na descendência de Davi, ia vir um salvador dos judeus, ia salvar os judeus, ia trazer a ligação entre homem e Deus novamente. Mas quando o egoísmo do ser humano, que ele só se pensa se preocupa com o seu próprio vida, ele não está se importando, ele não se importa o que vai custar para ele ter aquilo lá. Ele não vai falar assim, não, se eu quero, e pronto, acabou. Quantas religiões hoje, que eu chamo de religiões, porque e falsos e novos evangelhos, que a Bíblia ela me dá esse respaldo em dizer isso, que hoje surgiram novos evangelhos, porque religião é para religar o homem a Deus, ou qualquer outro tipo de coisa que outras pessoas acreditam, em qualquer outro Deus. A gente crê no Deus que fez o céu e a terra, e a gente prega isso, a gente quer viver isso, mais que é difícil, mais que essa perseguição ela está vindo sobre as nossas vidas, a gente crê nisso, a gente não vai parar de crer nisso. E esse homem eu vejo que ele só se preocupava com ele, o outro não. Ele viu nesse encontro glorioso que ele esteve na cruz com Jesus, ele viu o sangue descendo pela cabeça de Jesus, aquela coroa de Jesus, cravados de espinhos na sua fronte, na sua cabeça. Ele viu as costas de Jesus em carne viva, sangrando, mostrando, né, do jeito que estava, o sofrimento de Jesus. Eu quero que você entenda que quando Jesus chamou eu e você, cada um de nós, ele fez e nos faz enxergar todos os dias quem ele é para nós e quem nós somos para ele. Eu peço para Deus que eu possa ter a visão desse homem que estava na cruz, aquele que conseguiu enxergar algo que as pessoas não estavam enxergando, nos últimos momentos de vida, últimos instantes de vida, horas, minutos, segundos, que eu não sei exato quanto leva um tempo de crucificação, que a pessoa morre, né, que fica lá no peito e tal. Eu não sei dizer isso, mas eu acho que é coisa errada, a pessoa já perde, vai agoniando até morrer ali, né, devagarzinho, até sentir a dor mesmo, né. Mas o que ele não mostra hoje, que ele enxergou que não era um simples homem que estava ali, fraco, como as pessoas estavam chamando, os soldados, os fariseus, até aqueles que seguiram ele, até aqueles que estavam atrás dele, correndo atrás dele, igual a Rosana falou hoje. Quando as coisas apertam, aí vem pedir uma oração. Então quantas pessoas estavam atrás de Jesus porque as coisas estavam apertadas? Ou a mãe estava morrendo, o filho estava morrendo, ou estava aleijado, ou estava cego, ou estava passando fome, ou estava precisando comer, ou estava só na multidão, porque sabia que Jesus ia multiplicar. Ele era o homem que multiplicava o peixe e o pão. Quantos mendigos estavam atrás de Jesus por querer comer também, por matar a fome? Mas só que matava a fome carnal e Jesus matava a fome espiritual com a palavra dele também. Então as pessoas estavam testemunhando. E este homem viu que Jesus era um Deus, que era um homem salvador. E ele se agarrou nessa oportunidade. E o coração dele foi sincero com Deus. Porque ele conseguiu enxergar o que muitas pessoas ali não enxergaram. Que ele era um rei verdadeiro. Que ele tinha um reino. E imaginava na cabeça das pessoas
invisível naquelas pessoas, como é hoje. Hoje as pessoas estão tão incrédulas dentro da igreja. Não acredito que você vai falar de arrebatamento. Em alguns lugares é perigoso você sair de lá escorraçado, tomar na orelha, tomar um tapa na orelha. Porque tem pessoas que falam assim, para de falar de arrebatamento, para de falar que você está voltando, que as coisas estão tão bom aqui. Eu quero acabar minha faculdade, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma namorada, um namorado, eu quero ter tudo. Fica falando que Jesus está voltando, está voltando. Essas pessoas são o ladrão que... Eu coloco como se fosse aquele ladrão que começou a falar, pensar no próprio umbigo dele, na própria situação dele, na própria vontade dele. Se não é filho de Deus, desce daí e me salva aqui também. Quantas pessoas hoje em dia estão assim? Quantas pessoas vivem dessa maneira? Então cabe nós deixar que todos os dias, a gente, igual a Rosana falou, todos os dias cabemos nós, não importa se vai passar o tempo, se vai ser rápido, acordamos, mas vamos dobrar nos joelhos, vamos falar com Deus, vamos ler a palavra. Que Jesus, ele mostrou amor por nós. Ele, na mesma hora de sofrimento dele, ele cuidou de uma pessoa e quis cuidar da outra, mas o outro não quis saber. Então eu quero que você entenda que você pode estar passando o que você estiver passando. O levante de Satanás, humilhação, palavras ao contrário, defamação, doença, inveja. Jesus vem para dizer assim que ele já condenou tudo isso, ele já te deu a libertação por completo. E ele vem nos dizer para a gente seguir, que ele cuida da gente, como cuidou daquele criminoso. E que ele fala que Jesus falou na palavra, que hoje mesmo, se creres, estará comigo no paraíso. Quantos querem ouvir isso de Deus? Eu quero ouvir isso de Jesus. Eu quero ouvir isso, eu quero sentir, se tiver arrebatamento, Jesus fala, vinde, possuir esperança, aquilo que foi preparado para vocês. Não quero ouvir, apartados de mim, porque eu não vos conheço. Anjos, jogai pelo lago do fogo para a condenação eterna. Servir a Deus é mais do que essas hoje novas religiões, esses novos evangelhos estão pregando. Que você tem que dar para receber. Não. Na verdade a gente tem que dar, a gente tem que buscar alma para Jesus. Levar a palavra de Jesus. Colocar a mão no arado. Se pôr na seara do Senhor. E buscar as almas que estão perdidas. As almas que estão gritando, que estão sufocadas. Quantas pessoas estão dentro de um quadro com depressão agora? Pessoas que conheceram a Deus e hoje não tiveram força, estão dentro de um quarto, não tem vontade, não tem sonhos, não tem força para se levantar, não tem um apoio, não tem uma voz, um amigo que possa ele falar, ó, vamos. Ah, mas já cansei, ele já conhece, o problema é dele, não interessa. Se fosse assim, eu acho que tem que ser, no meu pensamento, será que esse ladrão que repreendeu o outro bandido lá e falou que, ó, nós merecemos pagar essa condenação, mas ele nada fez. Será que ele não ouviu, Rosana, Jesus pregando no caminho? Será que ele não ouviu? Eu acho que, na minha consciência, talvez ele tenha ouvido Jesus. O Espírito Santo ter trabalhado na vida dele, que naquele momento ele enxergar aquilo que muitas pessoas não conseguiram enxergar de Jesus. Jesus era o Filho de Deus realmente e poderia dar salvação para ele. Então, Jesus mostrou, Jesus não se preocupou se ele tinha ouvido ou não. Jesus, o que ele fez? Ele cuidou naquele momento de agonia dele. Ele cuidou e ele mostrou que ele está disposto a perdoar, a salvar, a dar uma nova vida, trocar as vestes nossas. E eu quero ler de novo com vocês essa parte aqui, ó, que eu escrevi. Sobre o encontro no Calvário. Esse criminoso viu Jesus sangrando por toda a cabeça. Ao lhe tirarem a roupa, viu suas costas mutiladas e o seu corpo coberto de hematomas. Sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Jesus não dava sinais de ser homem forte, mas de um homem fraco e debilitado na condição humana. Aquele homem, pelas marcas que Jesus teve, ele se comoveu.
Ele fez questionamento dentro dele, falando, meu Deus, quem que eu sou? Esse homem não fez nada. E eu não tenho, eu acho que esse ladrão não estava tendo, não tinha aplicado uma pena sobre ele, igual aplicado sobre Jesus. Chicotearam, deixaram Jesus pelado, envergonharam o mestre, zombaram do nosso mestre, colocaram um assassino para se comparar ao nosso mestre. E muitos daqueles que falavam que estavam amando Jesus, que ele estava nele, gritaram, solta Barrabás. Mas só para esse homem não foi feito isso que fez com Jesus. Talvez hoje você está sendo taxado de tudo quanto é nome. As pessoas estão fazendo a mesma coisa que fizeram com Jesus. Qual foi a bronca dos fariseus e eles estarem endemoniados também? Você é impostor porque você não retribui o que a gente te faz. O que a gente aprende nessa palavra, irmão? Não adianta a gente retribuir o mal pelo mal que estão fazendo de nós. Eu demorei para aprender algumas coisas. Eu tive que quebrar a cara algumas vezes para poder entender algumas coisas. Que quando a opressão vem, quando o diabo vem retalhando você, quando Satanás ele vem para te envergonhar, ele vem para destruir a tua vida, você tem que fazer como Jesus. Ficar em silêncio. Manter o foco em Deus. Manter o foco naquilo que é importante para você. O inimigo ele vem afrontar como afrontou Jesus. Através da vida dos fariseus. Você é impostor. Você não retribui o que a gente faz para você, o mal que a gente te faz. Então, o que a gente aprende? Que nós não podemos retribuir o mal que estão fazendo para nós. Aquilo que estão fazendo, que as pessoas estão sendo usadas por Satanás. O que podemos fazer é orar, é dobrar nossos joelhos, clamar, se não sair a voz, que às vezes a luta é tão grande que você não consegue nem falar. O choro seu que vai ser a tua palavra. A sua lágrima vai ser a frase que Deus vai interpretar e vai entender o que você está querendo dizer naquele momento de agonia. Mas você vai ser vitorioso e vitoriosa, porque você não retribuiu o mal daquilo que veio sobre você. Pelo contrário, você foi falar com Deus, você foi conversar com Deus. Você fez igual Jesus nos ensinou. Amém? Essa noite quero agradecer a oportunidade, essa palavra que Deus me deu. E que Deus venha falar no seu coração, no meu coração, todos os dias, que a gente pode aprender. E cada dia mais estar atento aos sinais de Cristo. Né? Levar o Evangelho de Cristo às pessoas que necessitam. Não importa se a pessoa está parada na fé, se a pessoa está machucada, se a pessoa não quer saber mais. Mas não desiste das pessoas, não desiste das almas. Jesus não desistiu desse homem. O outro automaticamente desistiu. Tem pessoas que automaticamente desistem. E quando esse tipo de pessoa aparece para você falar de Deus, não tenha medo, não se preocupe. O mais que a pessoa pode vir tirar um caminhão de questionamentos, igual eu li ali, parece que algumas pessoas são imutáveis. Elas erram os mesmos erros, frequentemente, dão sempre as mesmas desculpas nos problemas delas, né? E elas não conseguem enxergar, né, o erro nas suas próprias verdades, que elas querem achar as verdades, que elas têm razão de tudo. Por isso que eu coloquei esse tema: você é o ator de sua história ou vítima dos seus problemas? Naquele momento, aquele homem ele era vítima do problema dele, ele está pagando uma pena de um crime que ele cometeu, mas ele decidiu ser o autor da história dele, Jesus ele ser o personagem da história de Cristo. Ele decidiu, ele enxergou e falou: não, quem vai ser o autor da minha história vai ser Jesus. Então que nessa noite você venha levar essa palavra no teu coração, venha ser mais perseverante, se lance na presença de Deus, se lance na obra do Senhor, busque as almas, ora pelas almas, ora para os fracos, ora para as pessoas que estão até de pé, porque é difícil você se manter de pé. Então a gente tem que orar um pelos outros, mostrar o amor, a união, a coletividade um para o outro. Amém? Eu disse a oportunidade em nome de Jesus.